Talvez você mesmo pode fazer memória de pessoas que estavam aqui no nosso meio e já não estão mais. E a questão é que o pecado delas foi extremamente grave. Talvez elas não entenderam sobre o perdão de Deus. Deixa eu te contar uma parábola aqui, só para você entender. Certa vez, no Velho Oeste, numa briga de bar, um rapaz acabou matando o outro, por legítima defesa. E todo mundo conhecia essa pessoa. E quando ele foi preso, o pessoal ainda falou com o xerife da cidade: olha, ele foi em legítima defesa, ele não quis matar. Ele é uma pessoa gente boa, mas o outro ficou provocando e ele não teve como escapar. O outro agrediu ele foi tentar se defender e acabou acontecendo. Todo mundo foi unânime para defender esse rapaz que havia cometido esse episódio triste de matar uma outra pessoa. E o xerife, ouvindo tantos argumentos, o xerife falou: quer saber? Eu vou lá conhecer esse cara lá na prisão. O xerife se vestiu de pastor, pegou uma Bíblia e foi lá para conversar com esse rapaz, porque lá a lei era a seguinte: se você matou, você vai para a pena de morte também. Você matou, você morre. Não tem esse negócio. Ele falou: bom, eu vou lá conversar com ele, de repente a gente consegue retroceder a pena. E assim foi. Quando ele desce lá, com a Bíblia na mão, ele começa a conversar com esse preso. E ele, extremamente ignorante, estúpido, e toda vez o xerife tentando: rapaz, por que você fez isso? Não, porque eu quis mesmo, porque não sei o que mais. E ele tentando ali de alguma forma falar algo, até mesmo de Deus, para ver se ele se arrependia. Ele extremamente duro. Resultado: o xerife sai da cela, e aí os outros presos começaram a falar assim: cara, você é doido? Ele: por que eu sou doido? Esse cara vem aqui falar de Deus para mim numa hora dessa, eu estou condenado à morte. Ele está pensando o quê? Não tem mais o que fazer. Rapaz, ele era o xerife. Ele nunca desceu aqui na prisão para falar com ninguém. Era uma oportunidade que você estava tendo. Ele sempre foi implacável aqui, ele estava tentando conversar contigo. Você não chegou aqui na cadeia falando que foi legítima defesa, você não queria matar. Pela primeira vez o xerife desceu para tentar, talvez, mudar a sentença. E você tratou o xerife dessa forma, você jogou fora a tua oportunidade. Você é doido. Ele põe a mão na cabeça. Mas agora já era. Não tem o que fazer. Chega o dia da sentença por enforcamento. E aí foi perguntado para ele: suas últimas palavras, diga, antes de você ser enforcado. E ele vai e fala desse jeito, presta atenção: hoje eu estou morrendo enforcado, não pelos meus erros. Eu estou sendo enforcado hoje pelo perdão que eu não quis receber, pelo perdão que eu não abracei, pela oportunidade que eu desprezei. É por isso que eu estou morrendo hoje. Pastor, o que isso tem a ver com a nossa vida? Irmão, tem gente afundando, tem gente desviando, porque não entendeu sobre o perdão. Não é que o seu pecado é o pior de todos e por isso Deus não te perdoa. Não, a questão é que você não entende sobre o perdão. Em vez de se arrepender diante de Deus para alcançar esse perdão, você preferiu se entregar ao pecado. E um dia, se a pessoa não se arrepender, vai ser perguntado para ela: rapaz, você está indo para o inferno. Você sabe por quê? Sim, porque eu deveria ter me arrependido, deveria ter aproveitado a oportunidade, não fiz isso. E hoje eu estou morrendo porque eu desprezei a bondade de Deus. Deus queria me perdoar, eu que não quis o perdão de Deus. Você consegue entender isso? Por isso essa série de mensagens é tão importante para nós.
Você precisa aprender o caminho de volta para Deus, irmão. Deus está resgatando pessoas. E tomara que Deus resgate você. Amém, queridos? Bom, hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre a primeira carta de João. Abra lá. Primeira carta de João. É uma passagem conhecida que eu quero estudar com vocês. Primeira carta de João. É bem fácil de achar, você achando o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, volta um livro a mais, só mais um, e você já acha as 3 cartas de João. Aí a gente vai estudar a primeira, capítulo 1, o verso de número 8. Pastor, estou aqui no Evangelho não. Evangelho é um, as cartas de João é outro. As cartas de João é pertinho do final da Bíblia, viu? Só para a gente não confundir. Amém? Capítulo 1, verso 8 diz assim, a primeira carta de João 1, verso 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vou ler de novo, pausadamente. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Vou ler na tradução Bíblia Viva, diz assim: se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusamos aceitar a verdade. Então veja só, primeiro ponto que você tem que entender, e essa matéria, essa mensagem que estamos estudando hoje, e se você pecar, que é o tema da mensagem, você precisa entender, todo mundo, sem exceção, eu não estou excluído dessa lista de pessoas, eu estou no meio. Todos nós pecamos, conscientes ou inconscientemente, nós pecamos, nós falhamos, todos nós. Agora o arrependimento, ele é mediante a consciência que você pecou. Se você não é consciente de que pecou, você jamais vai se arrepender. Você precisa entender isso primeiro. É por isso que no livro de Romanos, depois se você tiver o cuidado de ler o livro de Romanos, você vai perceber, a partir do capítulo 6 em diante, você vai ver Paulo destrinchando esse assunto, falando sobre, depois que a lei veio, multiplicou o pecado. Mas como assim? A lei veio e multiplicou o pecado? Sim, porque antigamente, ninguém sabia o que era errado. Todo mundo fazia o que dava na cabeça. A lei veio para definir o que é certo e o que é errado. E aí o pessoal começou a se dar conta de que realmente eles pecavam e pecavam muito. Por isso que o texto sagrado diz que a lei multiplicou o pecado. Porque deu consciência. As pessoas entenderam, cara, isso aqui é errado. E eu não sabia. Cara, isso aqui também é errado, eu não percebia. Isso aqui também é errado. Meu Deus, os meus pecados de repente se multiplicaram. Sendo assim, é impossível um homem dizer, eu não tenho pecado, eu não peco. Deus está falando, olha, se você falar que você não tem pecado, você está mentindo. Você está mentindo, e detalhe, você está recusando aceitar a verdade. Porque todo homem é falho. Tem dia que a gente acerta? Tem. Glória a Deus por isso.
Mas tem dia que a gente não consegue acertar. Tem dia que, pastor, infelizmente eu saí do espírito, infelizmente falei algo que não era para falar, infelizmente, pastor, eu tratei a pessoa mal, infelizmente, pastor, eu não fui grato com quem me ajudou, infelizmente às vezes eu sou assim, infelizmente eu fiquei estressado demais e acabei tendo um comportamento inadequado, infelizmente eu desejei alguém, infelizmente aconteceu isso. Então constantemente nós estamos lutando contra isso, e Deus, já sabendo dessa nossa luta, o próprio apóstolo Paulo declara: o que eu quero fazer às vezes eu não faço, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço. Por quê? Por causa do pecado que está em mim. E às vezes é uma briga muito grande. Por isso que, se eu não alimento o meu espírito, aí eu puxo um pouquinho a sua memória para relembrar aquele episódio de mensagem que eu falava, justamente sobre você chegar diante de Deus e alimentar o teu espírito, andar em espírito. Aí foi uma série de mensagens que nós ministramos aqui sobre andar no espírito. Se você não alimenta, você vai acabar cedendo, porque a luta é constante, não cessa, não tem trégua. Então por isso o apóstolo João está dizendo para nós: olha, se você disser que não tem pecado, você está mentindo. E pior do que isso, você não quer aceitar a verdade, porque todos nós precisamos do perdão de Deus. E aí ele indica o caminho para nós, dizendo assim, verso 9, aí você conhece: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, ou, dependendo da tradução, de toda maldade. De toda maldade. Então a confissão, depois do reconhecimento de que você é um pecador, que você carece da graça de Deus, e eu não sei como é que você vê isso. Tem gente que, quando fala, não, nós somos pecadores, tem gente que já se olha se menosprezando. Não, quando você enxerga que você é um pecador, isso faz você abrir os seus olhos para o tamanho da graça de Deus que quer te alcançar. É mais ou menos assim. Tem gente que às vezes prefere estar todo mal amanhado, todo sujo, remela no olho, feijão no dente, cabelo desarrumado, todo amassado, se olha no espelho: rapaz, o negócio está feio aqui, hein? Aí dá um sorrisinho, está lá o feijãozinho no dente, e a pessoa continua do mesmo jeito. Mas tem pessoas que, quando se olham no espelho e percebem que estão com remela no olho, feijão no dente, cabelo desarrumado, roupa amassada, ela logo dá um jeito de se ajeitar. Ela fala: meu Deus do céu, deixa eu tirar essa remela, lava o rosto, tira a remela, escova o dente, passa um gel, se é um homem, no cabelo, uma pomada, não sei. Se é uma mulher, não, deixa eu fazer uma escova aqui, deixa eu pentear meu cabelo, fazer alguma coisa, passar um creme, não sei. Deixa eu me ajeitar, rapaz, essa roupa aqui está toda amassada, não, deixa eu me alinhar aqui. Tem gente que se olha no espelho e percebe isso e se ajeita. Tem gente que olha e vê que está feita na foto, mas continua do mesmo jeito. Quem vai ser você hoje? Quando a Bíblia fala que nós somos pecadores, é um espelho. O espelho não condena ninguém, o espelho só mostra o que é de fato. E o espelho também pode revelar a graça de Deus do que pode fazer na sua vida. E é isso que as pessoas não entenderam. Por isso que cada vez que você lê a Bíblia, você vai entendendo as coisas de Deus, e você vai falando: Deus, eu preciso que o Senhor me perdoe, eu preciso que o Senhor me lave, eu preciso que o Senhor me purifique. Porque tem coisas em mim que às vezes ainda existem. Há alguns ainda que tentam se esconder através dos seus genes. Não, pastor, porque isso aqui já está no sangue, eu sou assim desde pequenininho, isso aqui sempre foi meu jeito, eu puxei, foi do meu pai. Só que antes de você puxar do teu pai, você tem que entender que você é nascido de Deus. Ele nos criou à imagem e à semelhança dele. Era para ser desse jeito. Era para que as nossas características puxassem a noção do Espírito de Deus. Mas a gente preferiu
pegar referências da terra, ao invés de buscar a referência do céu. Eu prefiro falar, eu puxei isso do meu pai, do que dizer para Deus, Deus, eu me arrependo porque eu não deveria ser desse jeito. O Senhor não é assim. A tua palavra não me ensina assim. E quando a tua palavra está em mim, aí eu me conecto ao Senhor de verdade. Mas se a tua palavra não está em mim, eu busco referência na terra. Até para dizer, não, porque eu sou desse jeito mesmo. Não, meu pai era sempre assim, pastor. Explosivo, eu também sou desse jeito. Só que Deus não te ensinou assim. Você tem uma escolha, ou você busca a referência da terra, ou você vai buscar a referência do céu, onde você vai morar. A Bíblia fala que nós fomos comprados com preço de sangue. A sua referência não é mais da terra, irmão. Você pode dizer isso? Diga, a minha referência não é mais da terra. Você foi comprado, só se você não entendeu ainda, só se você não entendeu o sacrifício na cruz. Se você entende que você foi comprado, a tua referência não é mais da terra. A sua referência não é mais os homens. A sua referência vem do céu, irmão. É do céu que vem a tua referência. Então pare de se apoiar, às vezes, no caráter do seu pai, da sua mãe, no jeito deles e dizer, eu sou assim. Não, você não é assim. Você não foi criado para ser assim. Não foi criado para ser desse jeito. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Ou seja, o que é reflexo? É algo que já está diante de mim. É o brilho de algo que reflete em mim. E as pessoas veem isso. Quando Moisés subiu o monte e Deus começou a falar com ele, e ele desceu depois de alguns dias, a face dele fazia o que, pessoal? Lembra? Resplandecia, brilhava. Aquele brilho era dele? Era o brilho de Deus nele. Ele só refletia. E é isso que você não entendeu. Nós fomos criados para refletir a glória de Deus. Refletir significa que eu preciso ter um contato com Deus. Ele me ilumina. E aí quando eu saio da presença dele, eu continuo refletindo isso. Você entende? E o pecado é justamente o que ofusca esse brilho de Deus. Infelizmente o pecado é o que ofusca. É por isso que as pessoas olham para nós e não veem Deus em nós. Às vezes é essa a situação. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, eu quero colocar isso no teu coração. Não sei se eu já citei ela aqui, mas vou citar aqui mais uma vez, caso eu tenha citado. Se eu não citei, ouça pela primeira vez e põe no seu coração. A coisa mais linda que se pode ouvir é alguém olhar para você e dizer, eu vejo Deus em você. Será que você já ouviu essa frase? Eu vejo Deus em você? Eu sinto a presença de Deus quando eu estou perto de você? Eu sinto uma paz tão grande quando eu estou junto com você? Será que você já ouviu isso? Tem gente que às vezes é tão negativa, está tão apagado, está tão sem o brilho de Deus, que é o contrário. Rapaz, eu chego perto de você, me dá uma tristeza, me dá uma vontade de chorar. Eu chego perto de você, me dá uma vontade de reclamar, porque você murmura, aí eu murmuro também. Tem crente que quando chega na fila de banco, irmão, começa a reclamar, ele contamina todo mundo, irmão. Está todo mundo quietinho, esperando a sua vez. Aí o crente chegou, sem brilho de Deus, sem nada, sem a graça. Aí começa, crente reclamando, murmurando, e começa a soltar. Rapaz, mas está demorando. Rapaz, mas só tem 2 caixas funcionando. Mas que absurdo. Todo mundo estava esperando, ninguém reclamou, mas o crente chegou sem brilho, sem nada. Ele começa a reclamar, daqui a pouco o cara da frente começa a reclamar e começa a falar com ele. Realmente, você tem razão, eu vou reclamar, rapaz. Aí começa já a falar alto, para o caixa ouvir, o atendente, e já faz toda aquela bagunça. Para que isso, menino? A ausência da presença de Deus, não refletiu a glória de Deus em nada. Não refletiu. Não viram Deus em você. Pastor, eu cheguei lá, já tinha gente reclamando. Pois é. Aí vai e fala com você e você concorda.
Aí já fala com outra pessoa que concorda também. Era para você apagar aquele fogo naquela hora. Rapaz, está demorando, rapaz, só tem 2 cachos. Rapaz, é horário de almoço, rapaz. O pessoal sai para almoçar. Eles têm direito de comer também, de descansar um pouquinho. É assim mesmo, é o horário. Rapaz, só tem uma pessoa. Aconteceu alguma coisa, porque eu já vim aqui em outras ocasiões e às vezes tem 3 caixas aqui funcionando. Mas não, eu fico dando corda. Rapaz, é mesmo, tem que reclamar para o gerente, é mesmo, tem que mandar esse pessoal embora, não quer trabalhar, contrata outro. Tem gente que gosta de botar lenha no fogo. É nessas coisinhas que a gente vai pecando e vai se distanciando de Deus. Por isso o texto sagrado está falando, você tem que confessar. Confessa para você se limpar, para você ser purificado, porque talvez você não entendeu. O pecado não é apenas o ato, o pecado mancha, ao ponto de o apóstolo João falar o seguinte, preste atenção: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e que mais? E nos purificar de toda injustiça. Purificar é tornar algo puro. Não é simplesmente lavar, é purificar, é tornar puro. Uma coisa é você lavar, outra coisa é você falar, cara, eu vou desinfetar tudo isso aqui, tem que matar o germe, bactéria, tudo, para não ter resquício de nada. Essa é a grande diferença. O que você não entendeu é que o pecado te mancha, te torna impuro. É isso que você não entendeu. Por isso que no ato da confissão 2 coisas acontecem. Deus lhe perdoa, mas Deus vai ter que te purificar porque você se tornou impuro. É isso que você não entendeu. E se você ler o livro de Levítico, você vai perceber que se as pessoas estivessem impuras, elas não podiam entrar diante de Deus. Elas não podiam estar na casa de Deus. Hoje, trazendo para os dias de hoje, porque eu estou citando uma passagem do Velho Testamento, mas trazendo para os dias de hoje, se você estiver impuro, você também não consegue ter comunhão com Deus, irmão. Não consegue. A Bíblia Sagrada diz que os limpos de coração verão a Deus. E tem gente que não está conseguindo, está impuro. Tem maldade no olhar, tem maldade no coração, tem maldade na maneira de fazer as coisas. Está impuro. Se você não entendia, entenda a partir de hoje. Quando você pede perdão, Deus não está apenas perdoando os seus pecados. Deus está tirando a imundícia da gente. Deus está purificando. Você se tornou impuro e Deus está tendo que purificar você, porque o pecado te manchou. E às vezes a gente não entendia dessa forma. Eu só pedia perdão para Deus. Ele precisa te purificar. Deus faz as 2 ações quando nós confessamos. Pastor, e por que eu preciso tanto de ser purificado? Leia você Apocalipse capítulo 2. Aliás, Apocalipse 22. É o último capítulo da Bíblia. E eu aconselho você, se você não ouvir as outras mensagens, escute. Vai lá no Facebook, tem no YouTube, para fazer sentido para você. Senão vai ficar uma peça fora do quebra-cabeça, você vai ficar meio boiando. Você precisa ouvir as outras mensagens. Conseguiu achar Apocalipse capítulo 22? Verso de número 14. E diz assim: bem-aventurado aqueles que lavam, purificam as suas vestiduras no sangue do quê? Do Cordeiro. Mas para que isso? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A Bíblia Sagrada diz que a pessoa que se lava no sangue do Cordeiro,
ela tem direito a duas coisas: a você poder ter direito à árvore da vida e poder entrar na cidade, a Nova Jerusalém, o céu. Você tem direito a duas coisas. Pessoas que não confessam seus pecados não têm direito a isso. Pessoas que vão empurrando a vida, como diz o outro, empurrando com a barriga, não tem direito a isso. Se você tem dificuldade de pedir perdão, é porque o diabo está podando você, privando você de ter direito à árvore da vida e à entrada no céu. No céu só não vai entrar, irmão, quem não se arrepender. Você está entendendo? Só quem não se arrepender, só quem não se lavar. Você vai lembrar daquela parábola que Jesus conta das bodas, onde ele fez uma festa, chamou todo mundo, os convidados começaram a dar desculpas, e ainda hoje isso existe. As pessoas continuam dando desculpa para as coisas de Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que então o Senhor daquela casa fala o seguinte: olha, é o seguinte, eles não querem vir? Não, não querem. Um falou que vai ver a família, outro falou que vai ter que fazer uma viagem, outro falou um monte de coisa. Eles não quiseram vir. Pois chame todo mundo que estiver na rua, as prostitutas, os mendigos, chama todo mundo. Quem vocês virem nas ruas, chamem para estar na minha festa. E assim foi. Os da rua, todos vieram. Como? Não sei. Eu só sei que no meio dessa festa foi achado alguém que não estava com as suas vestes para a festa, vestes adequadas, e foi pego tentando entrar na festa sem estar devidamente vestido. E a Bíblia Sagrada diz que esse foi lançado fora, onde havia pranto e ranger de dente. Sabe o que isso significa? Irmão, se a prostituta foi convidada, se o mendigo foi convidado, se toda classe de pessoa foi convidado, preto, branco, todo mundo foi convidado, significa que a única coisa que estava em pauta para estar na festa eram as vestes. E o que Deus está falando aqui? Bem-aventurado, feliz é a pessoa que lava as suas vestes. Mas no que? No sangue do Cordeiro. Senão você não entra. Senão você não entra. O pecado não é o problema. O problema é quando você não quer lavar as vestiduras. Você prefere andar sujo. Lembra do exemplo que eu dei para você? De você se olhar no espelho, ver que está todo sujo, todo mal amanhado e não muda. Tem gente que às vezes essa é a questão. Lembra do exemplo que eu dei no começo do culto? Do rapaz que disse: eu estou sendo enforcado hoje porque eu desprezei a oportunidade. Eu não quis, por isso eu estou morrendo hoje. E por incrível que pareça, irmão, vai ter gente que vai para o inferno, não foi porque não ouviu sobre perdão, não, foi porque não quis. Tem gente que vai se perder, não é porque não sabe da verdade, não, é porque sabe e desprezou. É por isso que o texto de Provérbios 13:13 diz: os que desprezam a palavra perecerão. Tem gente que sabe que tem que se alinhar, sabe que tem que se consertar, sabe que tem que mudar, mas não vai diante de Deus confessar e se limpar. E aí, só para você ter um entendimento, o que representa a árvore da vida? Eu estava pesquisando sobre isso. O que representa a árvore da vida? Porque essa árvore da vida foi citada, estava lá no jardim do Éden. Essa árvore estava lá. Se você ler o capítulo, esse mesmo capítulo, os versos primeiros, 1 e 2, você vai ver lá que ele fala que essa árvore estava lá. E ela produzia frutos. Ela nunca foi arrancada de lá. Ela estava junto com a árvore do bem e do mal, dentre tantas outras árvores. Mas o que representa a árvore da vida?
representa, eu fiz questão de escrever isso aqui. A árvore da vida representa a vida no seu sentido mais pleno, o nível mais elevado, um nível sem limites, sem atrapalhos. É viver para sempre com Deus. A árvore da vida, aqueles que se alimentam dela, e somente pode se alimentar dessa árvore aqueles que lavaram as vestiduras no sangue do Cordeiro. A árvore da vida representa uma vida sem atrapalhos, sem acusações, sem o diabo prender a sua vida. Você já viu que tem cristão que tem a sua vida amarrada pelo diabo? Pastor, eu luto, eu me esforço. Pastor, mas parece que as coisas não dão certo. Pois é, tem alguma coisa amarrando você, irmão. Por que está amarrando? Uma coisa é o diabo se levantar e você passar por cima dele. Outra coisa é ele se levantar, amarrar toda a tua vida e você ficar preso ali. Eu não consigo sair. Você não está conseguindo viver a vida de maneira plena. Sempre tem alguma coisa segurando você. É justamente essa vida sem se permitir ser lavado pelo Espírito de Deus no sangue. Quer um conselho? Sempre que você for deitar, faz uma oração e veja como é que foi o seu dia. Você foi um bom cristão, foi um bom filho, você agradou a Deus, abençoou a vida de alguém. Reveja o seu dia. Aproveita aquela oração para você pedir perdão para Deus. Pô, Deus, me perdoe, eu falei mal com a minha mãe. Eu respondi minha mãe. Oh meu Deus, eu fui tão ingrato, as pessoas têm me ajudado tanto, eu não tenho dado a mínima. Oh Deus, me perdoe aqui. Oh meu Deus, eu não fui um bom pai para o meu filho. Fiquei o dia todinho no celular, nem dei atenção para o meu filho. Cheguei estressado do trabalho, meu filho veio falar comigo, vai para lá. Oh Deus, misericórdia. Me ajuda a ser um pai melhor amanhã. Me ajuda a ser um esposo melhor. Maltratei minha esposa. Maltratei meu esposo. Me ajuda a recomeçar. Me ajuda. Me lava no sangue do Cordeiro. Irmão, se todo mundo fizesse isso todo dia, você estaria comendo dessa árvore da vida todo o tempo. E não teria limite para você. Tudo que o diabo tentasse amarrar, por causa que você foi lavado no sangue do Cordeiro, o diabo não pode amarrar. Era só você falar: pode soltar, diabo, a minha vida é de Deus, eu estou limpo, não tenho nada contigo, pode soltar. E você ia ver que uma palavra assim, não precisa nem fazer aquela oração. Meu Deus, eu entro em tua presença. Não precisa nem muito disso, só de você dizer: está amarrado, diabo, em nome de Jesus. Acabou. Você ia ver a coisa destrinchar, a coisa fluir, porque não tem nada mais te prendendo. Ele até se levantou, mas o teu posicionamento lavado no sangue do Cordeiro fez a obra dele cessar. Você entende isso? Isso aqui é para a gente. A árvore da vida representa a vida plena, a vida abundante, a vida sem limites, sem amarrações, sem atrapalhos. E não só isso, ele fala sobre o direito de entrar na cidade. Todo mundo aqui aguarda o céu. E aí uma coisa eu preciso ensinar você aqui: se você não tem alegria de cantar para Deus aqui, de chegar num dia de domingo, chegar cedo, adorar a Deus, se envolver com Deus, se derramar na presença de Deus, se você não tem prazer disso, ou nisso, eu acho que você não vai gostar do céu, porque o céu é isso que vai ter: adoração. A Bíblia Sagrada diz que existem 24 seres viventes, aliás, 24 anciões e 4 seres viventes, que adoram a Deus dia e noite sem cessar. Você tem noção do que é isso? Ah, pastor, todo mundo cansa. Não quem viu a glória, não quem viu a presença. Eu não sei se já aconteceu com você. Você já ficou triste por não conseguir comer algo gostoso, mas você não conseguiu comer mais porque você já estava cheio?
Já aconteceu com você isso? Pastor, está tão gostoso, eu até comeria mais, mas não cabe. Já aconteceu? Eu penso que quando a gente estiver diante de Deus, vai ser tão lindo, tão maravilhoso. Você vai falar, meu Deus, eu passaria o dia inteiro aqui, envolvido nesta presença, tão maravilhosa, tão gostosa, tão cheia de paz. Eu choro é de alegria. Eu passaria o dia inteiro aqui, sem dificuldade. Porque é isso que vai acontecer quando estivermos diante de Deus. E se eu tenho dificuldade de buscar Deus aqui, num culto de domingo, como é que eu posso dizer eu quero entrar no céu? Você não tem nem prazer aqui. E aqui está falando, você tem que se lavar no sangue do Cordeiro para você poder entrar nessa cidade. Talvez muitos de nós vai ter que chegar diante de Deus e falar, Deus me perdoe, porque nem no domingo eu chego cedo para te adorar, Jesus. Nem no domingo, meu Deus. Durante a semana eu sei, às vezes é corrido, tem um negócio de emprego, trabalho, aquela correria toda. Mas domingo era o meu dia para o Senhor. O que eu estou oferecendo? Metade do culto? O culto começa às 8, eu chego às 9? É isso que eu vou oferecer para Deus? 1 hora de culto? E às vezes 1 hora daquele jeito, que eu chego, ainda vamos para o banheiro, bem devagarzinho e tal, vamos beber uma água, vamos dar uma olhada aqui na rua, e o culto rolando. Rapaz, o pastor está chegando, eita, deixa eu ir lá, o pastor está chegando. Aí na hora que o pastor chega, vem me tocar, Senhor. Aí o pastor olha, égua, irmãozinho, está na presença, ó. É isso que você ofereceu para Deus? Será que não está na hora da gente chegar e ser sincero com Deus e falar, Jesus me perdoe, porque até na tua casa eu chego atrasado, no meu emprego eu não chego atrasado, no meu emprego eu não chego atrasado, mas na casa do meu pai eu chego atrasado. Eu perdi a hora, pastor, todo domingo. Se eu não falar, irmão, quem vai falar? A Bíblia Sagrada diz que João Batista, ele foi levantado para preparar um povo disposto para buscar a Deus. Sabe qual é a minha missão aqui? É preparar você para o céu, irmão. É preparar você para o céu. Então tem coisa que a gente vai ter que corrigir, vai ter que falar. Será que a gente não tem que pedir perdão disso? Se você ler o livro de Malaquias, capítulo 1, abra lá, não vou nem só citar não, abra lá você vai ver. Malaquias, ao contrário do que muita gente acha, Malaquias não fala só de dízimo não, viu? Deus estava tratando com o povo também. Conseguiu achar aí? Você achou Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento? É só você voltar um livro à sua esquerda, você já vai achar Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Você vai ver aí, não sei se na sua Bíblia tem subtítulo na sua Bíblia aí? Se tiver, a minha está escrito assim: a ingratidão de quem? Do povo. Está escrito na sua Bíblia assim também? Tem algumas Bíblias que tem o subtítulo: a ingratidão do povo. Então essa palavra foi direcionada ao povo. Verso 6 diz assim, olha Deus cobrando do povo aí, ó. O filho honrará o pai, e o servo vai honrar a quem, pessoal? Seu senhor, seu patrão. E aí Deus faz a pergunta: e se eu sou pai,
onde está o quê? A minha honra. E se eu sou Senhor, onde está o meu temor, o meu respeito? Diz o Senhor dos exércitos a vós, aos sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Aí depois ele vai falar sobre oferecer todo tipo de oferta, de qualquer jeito. Pastor, mas aí está falando dos sacerdotes, pastor, mas você viu lá o título, a ingratidão do povo. Deus está repreendendo o povo e o sacerdote. E se ainda assim você disser: não, mas eu não sou sacerdote, não é para mim. Mas a Bíblia diz em Apocalipse que Deus nos fez reis e sacerdotes. O sacerdote era aquele que entrava diante de Deus para oferecer o sacrifício, era aquele que intercedia a Deus pelo povo. Antigamente somente o sacerdote tinha essa função de entrar diante de Deus, mas hoje eu e você podemos entrar diante de Deus. Nós fazemos o ofício de um sacerdote. Hoje eu e você entramos diante de Deus, intercedemos pela nossa família, clamamos a Deus por uma bênção. Hoje nós fazemos isso, a função de um sacerdote. Então, logo, essa palavra é para nós. Cadê minha honra? Você honra o teu patrão, cadê minha honra? Você honra o teu pai, a sua mãe, cadê a minha honra? Eu penso que hoje nós precisamos entrar diante de Deus e pedir perdão. Jesus, me perdoa porque eu estou te servindo de qualquer jeito, estou te buscando de qualquer jeito. E nós achando, não tem pecado não, achando que o pecado seria adultério, fornicação, seria roubar, matar. Se resumisse apenas isso, todo mundo já era santo. Mas o pecado é quando você erra o alvo. A palavra pecado no grego significa errar o alvo. Meu alvo é Cristo, é obedecer a Cristo. Esse é meu alvo, é seguir a Cristo. Este é meu alvo. Se eu não estou obedecendo, eu errei o alvo, pequei. Se eu pequei, eu preciso lavar minhas vestes no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Eu quero orar com você. Se ponha de pé. Feche teus olhos, querido. Espírito Santo, nós queremos abraçar a oportunidade. Não queremos ser como aquele homem que estava sendo enforcado e percebeu que ele estava perdendo a vida. Não foi pelo seu erro, pelo seu crime, mas sim porque ele desprezou a oportunidade. Nós não queremos desprezar a oportunidade, Jesus. Tem gente orando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não vou esconder a minha maldade, eu não vou esconder os meus erros, eu não vou esconder os meus pecados. Eu peço ao Senhor, limpe o meu coração. Eu quero lavar as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia.
Eu quero purificar a minha vida através do sangue de Jesus. Eu quero confessar a Ele os meus pecados, as minhas falhas. Eu quero que Ele me perdoe, eu quero que Ele me purifique, me torne puro de novo, porque os meus pecados me tornaram impuro, e alguém impuro não pode entrar diante de Deus. Por isso, Senhor, permitiu que houvesse essa porta chamada perdão. Essa é a porta que os filhos de Deus entram, a porta do perdão, onde você confessa os seus pecados. Espírito Santo, limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou para o seu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração. Peça para Ele: abre os meus olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que eu sou, Deus, tudo que sou para o seu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou, tudo que sou para o seu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração. Nós pedimos: limpa o nosso coração, Deus. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser, eu quero ser igual a ti. Tudo que sou
ao teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Erga sua voz e diga: limpa o meu coração, Senhor. Limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Com o mesmo amor que o Senhor nos ama, nós também queremos te amar, Senhor Jesus. Eu quero ser igual a ti. Tudo que sou para o seu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração. Que seja o teu clamor, que seja a tua oração dizendo: abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser. Pega a sua mão e peça isso para Ele. Tudo que eu sou, tudo que sou é para o teu amor, pois contigo vou viver para ser. Limpa o meu coração. Meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero, Deus, eu quero ser igual a ti. Sou é para o teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Ah, Deus, limpa nosso coração, limpa o nosso coração, abre os nossos olhos, Deus. Nós queremos ser guiados a esse lugar onde somos lavados, somos purificados. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer. Leva-me mais fundo do que
já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, aonde eu nunca fui, aonde eu nunca cheguei. Então me lava, para que eu possa chegar a esse lugar. Aleluia. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Você tem noção do que é isso, irmão? Leva-me mais fundo do que eu já estive. Talvez você nunca chegou nesse nível de ser profundamente lavado, de estar purificado. Talvez você está acostumado com coisas superficiais, está acostumado a pecar e pedir perdão de qualquer jeito e depois fazer de novo. Mas Ele está querendo nos levar mais fundo. Ele quer mergulhar, fazer você mergulhar nas águas do arrependimento, até o ponto de ser purificado por completo, para você ter direito à árvore da vida, para que você possa ter direito a entrar na cidade pelas portas. Leva-me mais fundo, leva-me mais fundo. Vamos declarar: leva-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Peço para Ele: leva. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Peça para Ele te levar, diga: leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé. É o que nós queremos, é o que nós desejamos. Espírito de Deus, leva-me
fundo do que já estive, e minha fé será. Leva-me mais fundo do que já estive. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver. Erga sua voz e diga: me leva à sala do trono, mostra tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra. Eu quero ver tua face, Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono. Eu quero ver. E a igreja declara: me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Me leva à sala Do trono, mostra a tua beleza. eu quero ver tua face, Deus. Me leva A sala do trono, mostra a tua Nós queremos estar nesse lugar onde somente aqueles que se limpam podem estar. A tua palavra não mente, somente os limpos de coração verão ao Senhor. E sem santidade, sem purificação, sem se limpar, você não pode ver Deus. Eu quero estar no lugar daqueles que veem Deus. Sabemos que não somos perfeitos, mas o Senhor nos deixou uma porta aberta, chamada perdão, para que todas as vezes que pecarmos, possamos entrar por ela e alcançar a purificação, para estar diante do Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Amém. Pode se assentar, queridos.